Aleluia. Glórias a Deus. Teu nome é maravilhoso, Senhor. Vamos entrar com a palavra. Vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco, nos orientar. Que bom que nós temos essa oportunidade. Amados, eu convido quem puder abrir a Bíblia aí comigo em segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 2. E nós vamos ler, deixa eu ver, isso, até o versículo 13. Aparentemente é uma leitura um pouquinho longa, mas nós vamos ler rapidinho e depois nós vamos conversar, tá bom? Segunda Crônicas, no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o 13. E se hoje eu tenho meditado, né, um pouquinho na palavra, né, Davi, né, que a palavra de Deus diz que Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus. E eu tenho meditado, né, eu quando medito, não sei como, cada um tem um jeito de meditar, né? Quando quando o Senhor, ele fala comigo, estou fazendo alguma coisa, eu fico meditando e eu fico me lembrando da história, e lembro lá, e lembro cá, eu vou deitar pensando, né, fazendo um apanhado de tudo aquilo que o Senhor vai nos proporcionando, com que a gente conheça. Aí eu fico, meu Deus, que maravilhoso, quando eu olhei, né, para a palavra do Senhor e passei a entender o que é o homem segundo o coração de Deus. Né, que eu falo assim vou dizer assim, sem vergonha, porque eu imaginava assim que Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus pelos feitos de Davi, né, pelas guerras, que ele vencia, né, pela maneira dele reinar, né, pelo aquebrantamento dele, que ele era um rei aquebrantado, né. Então, aí quando o Senhor foi meditando ao meu coração, eu fui passar a entender que Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus, mas eu entendi desta forma, e eu quero passar para os irmãos, que os irmãos entendam, procurem a olhar por esse lado, né? Que Deus, quando eu sempre prego muito a respeito dos propósitos de Deus. O Senhor fala muito, já não é de hoje, assim, há muito tempo que o Senhor fala muito a respeito do propósito. A gente fala assim, Deus tem um propósito para a minha vida. Deus tem um plano para a minha vida. O Jó 42:2, né? Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus pensamentos pode ser frustrado. O dia que isso entrou no meu espírito, eu passei a caminhar mais, tentando entender, buscando do Senhor os propósitos. Quando, há muito tempo atrás, que essa palavra entrou no meu espírito, bem sei que tudo podes, Jó 42:2, e nenhum dos seus planos, nenhum dos seus pensamentos, nenhum dos seus propósitos, dependendo da versão, podem ser frustrados. Eu passei a entender pelo Espírito de Deus que tudo da mente do Senhor, tudo passa pela mente de Deus. Isso é muito profundo. Aí eu me lembro que na época eu até respirei fundo e falei, meu Deus, eu entendi assim no profundo o que é um dia eu estive dentro da mente de Deus. Eita, e eu não sei como que vocês recebem essa palavra. Para mim ele é muito profundo demais. Como que é assim, puxa, um dia eu estive dentro da mente de Deus. Eu penso assim, meus pais nem pensavam em namorar, por exemplo. Eu já estava na mente de Deus, né? Então tudo isso que está acontecendo aqui hoje eu estou aqui, é muita coisa de falar assim, eu estou ensinando, porque eu digo assim, eu estou conversando, eu gosto de entender dessa maneira, né? Sem vaidade. As pessoas às vezes falam para mim, mas você fala sem vaidade, é uma maneira peculiar que Deus tem com cada um de nós, né? Um jeito que Deus tem. Então, este jeito que Deus está me usando, que pode agradar, né, alguns, ou às vezes pode até não agradar outros, mas, né, é um jeito que Deus me fez segundo o plano dele, segundo o propósito dele. Um dia, meu pai e minha mãe, quem sabia, nem pensavam em nascer,
Mas eu já estava dentro da mente de Deus, porque Deus sabia que naquele ano, né, eu iria nascer, o Deus ia trabalhar na minha vida, e eu ia ter meus altos e baixos, mas para que tivesse um propósito. E quem sabe o propósito de Deus para minha vida é eu trazer a palavra de Deus da maneira mais simples possível. Porque eu não vos trago assim um entendimento, assim, não, eu gosto de trazer a palavra lida, ali lendo. Sabe quando a gente vai lendo, vai mostrando, vai pensando junto, meditando junto, sentando junto. Este é o propósito de Deus, assim. E o maior propósito de todos os propósitos, que é? Romanos 8, 28, 29 e 30, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então tudo vai dar bem, tudo vai... Aí a gente fica pensando, é para eu ficar rico? Para eu viajar? Não, eu tenho que entender que todas as coisas vai bem para aqueles que amam a Deus segundo o propósito de Deus. Aí tem uma vírgula lá dizendo que é fazer com que Jesus seja o primogênito de muitos irmãos. Então, veja bem, aí nós pensamos aqui, nós já vamos fazer a leitura, aí nós, e entendendo o que é um homem segundo o coração de Deus, está dizendo um homem segundo o propósito de Deus, aí você vai pensar, aí você vai entrar para a história, você vai olhar Davi e vai imaginar Davi muito antes de Jessé nascer, muito antes, né, da descendência, mas, ou até mesmo aqui... Jesus, muito antes de Maria nascer, nós vamos falar aqui sobre Maria, né? Muito rapidamente, muito antes de Maria nascer, o Cristo já estava programado da linhagem de Davi, como por exemplo, nós vamos falar sobre a respeito disso aqui. Muito tempo atrás, né? A Maria já estava ali, aquela virgem, né? Aquela mulher de Gênesis 3:15, se eu não me engano, né, o proto-evangelho, a primeira profecia, né, dada na Bíblia, a primeira profecia dada na Bíblia é o proto-evangelho, né? Ou seja, já estava na mente de Deus. Olha, Gênesis 3, Mateus, já estava tudo pronto. Aliás, isso vai muito além. Isso vai muito além. Se a gente for meditar só nisso daqui, fecha o estudo sem eu entrar aqui na mensagem, né? Esses dias eu estava aplicando, né? Explicando, ensinando, né? Que antes de Deus, quando Ele cria tudo, e haja luz, e haja sol, e haja lua, e haja estrela, e haja, parece que Deus vai falando assim, haja, puf, aconteceu. Não, Deus primeiro, ele pensa em tudo, Ele faz tudo, Ele cria tudo, Ele cria semente, Ele cria tudo. Quando Ele fala tudo, Ele cria mar, Ele cria terra, Ele cria porção seca, Ele põe a terra no firmamento. E o que é terra no firmamento? Ele colocou a terra em cima de nada. Tem a ciência fala como uma energia que sustenta o globo da terra, é firmamento. E Deus faz o firmamento, e faz água por baixo, e faz água por cima, e faz sol, e faz lua, e faz estrela, e faz. E a gente fala, pô, Deus foi fazendo, foi aparecendo. Mas aí quando a gente entra em Gênesis 2, a gente percebe, fazendo uma exegese do texto, a gente vê que Deus, Ele faz tudo em sua mente, ainda não trouxe nada à existência. Ele faz tudo aqui, tá tudo aqui, propósito, tá tudo aqui. E depois que Ele fez tudo, exatamente tudo, aí ele fala assim que Ele santifica, no sétimo dia Ele santifica e Ele sacrifica. Depois que Ele fez tudo, Ele não traz nada à existência antes de abençoar e sacrificar o cordeiro. Depois que Pedro vai falar isso. Pedro, uma das cartas de Pedro, ele vai falar isso, que o cordeiro, ele foi imolado antes de tudo vir à existência. Aí a gente olha para o capítulo 1 de Gênesis, como antes, Deus não fez a lua, o céu, a estrela, o mar, até o Leviatã. Eu dei um estudo muito profundo a respeito disso. Até o Leviatã, que Deus vai usar lá no Margedon, né? Que a palavra, que os estudiosos falam que o Leviatã é um animal marinho, que ele está dormindo embaixo de todas as águas, e ele vai ter a capacidade de suportar uma bomba atômica dentro dele. Deus criou o Leviatã para quê? Para que Satanás use o corpo dessa grande serpente, né? Use para que ele se torne mortal, para que Jesus, Deus já projetou tudo aonde? Aqui, ó.
na mente. Estamos ponderando o que é o homem segundo o coração de Deus. E eu acho tão glorioso que Deus... Eu fiz umas anotações aqui na terra, então não usei nada aqui, presbítero. Nem entrei na leitura. Tá vendo como é bom a gente ter a palavra de Deus no coração? Por isso que Deus fala assim, olha, eu te colocarei em meio de príncipes. E todo mundo fica todo vaidoso, porque Deus vai colocar a gente no meio de príncipe, mas é como cativo. Não se preocupe com o que há de você falar, porque eu vos colocarei a palavra na tua boca. O que é? A palavra vai cair do céu, vai cair na tua boca? Não. Quando isso daqui estiver no meu coração, o Espírito Santo vai lembrar o que ele está fazendo aqui agora. Não usei nada de esboço ainda, mas o Espírito Santo vai fazendo lembrar. Vai fazendo lembrar. Então esse jeito de ensinar aqui, amados, é um jeito que um dia, quando Deus pensou em mim, que eu estava lá ainda na mente dele, né? Deus já me imaginou neste formato, porque nesse formato às vezes não alcança, né, uma pessoa que tem uma maneira diferenciada de entender, mas está alcançando você que está me entendendo. Vai alcançar aqueles que Deus quer que entenda através da minha vida. E quem é aquele que vai jogar pedra? Assim como eu, né? E Deus vai fazer com que eu alcance as pessoas que Ele designou para entenda este formato. E glórias a Deus por isso. E Deus vai usar aquela outra pessoa de um outro jeito. E Deus vai usar naquele formato para alcançar pessoas daquele pensamento, daquele perfil. E glórias a Deus por isso. Porque um é braço, outro é olho, outro é boca, outro é orelha. Mas a cabeça é quem? É Cristo. E por que vamos ficar brigando, se gladiando do jeito que Deus usa um, do jeito que Deus usa outro? Importante é que Deus use e o nome dele venha a ser glorificado. Aí eu fui entendendo dentro disso tudo que eu estou falando para vocês, o que era o homem segundo o coração de Deus. É que quando Deus ele pensa em Davi, ele já está pensando no caminho do propósito dele que vai acontecer. Quando Deus ele pensa em Davi, Deus já sabe que de Davi vai sair o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Quando Deus pensa em Davi, ele pensa na igreja congregacional, no templo em que nós somos orientados a estar dentro dele, né? Porque ali dentro a palavra de Deus fala. Se eu não me engano, em 1 Coríntios 6, vai dizer, o Paulo está exortando, ele está falando bem assim, né? Nessa questão das pessoas não saberem congregar. Não sabeis vós por que vocês andam denunciando, levando os seus irmãos a juízos? Não sabeis para ser julgado por homens imorais? Não sabeis vós que um dia vocês vão julgar vão julgar, né, o mundo e até os anjos? No Salmo 122, que alegrei-me quando me convidaram ou me disseram, vamos à casa do Senhor, Salmo 122, né? O salmista vai dizer que dentro de Jerusalém, que tipifica a igreja hoje, estão os tribunais de justiça. Entenda quem que você é em Deus, gente. Você é muito poderoso em Deus. Olha o poder dessa palavra. Dentro, sabe, Everton? Às vezes você tem, né? Essa importância assim, de estar dentro da casa do Senhor. Aqueles que permanecem dentro da casa do Senhor, né? Ali estão quem? Os tribunais de justiça. E Paulo vai dizer que um dia nós vamos julgar o mundo e até os anjos. Olha quem somos em Deus. E disso, tanto a igreja quanto o Senhor da igreja, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, procederam de quem? Da casa de Davi. Quando a gente entendeu, vamos entender o que é o homem segundo o coração de Deus. É a realização, Davi chegou a realização do projeto futuro de Deus para a igreja, para o Senhor da igreja. E nós vamos fazer uma leitura agora, né? Vão entendendo, vão meditando, marquem aí e meditem mais o que é um homem segundo o coração de Deus. Olha que profundo. E vamos ler lá. Vamos ler, meu Deus, porque senão eu já vou pregar aqui. Porque é muito profundo, essa palavra mexe muito comigo. 2 Crônicas, capítulo 2. Deixa eu tomar uma aguinha antes de fazer a leitura. Diz assim: então chegou o dia em que Salomão deu ordens para o início da construção de um templo em honra ao Senhor,
o nome do Senhor e dê um palácio para si. Então veja bem, ele chegou o dia dele construir um palácio, um templo para o Senhor e um palácio para si. Depois nós vamos conversar a respeito disso. Ele destacou 70 mil homens para servirem como carregadores, 80 mil como cortadores de pedras nas colinas e 3.600 como mestres de obra e supervisores. Verso 3. E Salomão mandou a seguinte mensagem a Hirão. Quem que é Hirão? Rei de Tiro. Ó, meu lápis está aqui. Rei de Tiro. Seja generoso comigo, como foste com meu pai Davi, e manda-me também cedros, como enviaste a ele, a fim de que construísse seu palácio residencial. Eis que resolvi edificar uma casa para o nome do Senhor, meu Deus, e consagrá-la para queimar incenso sagrado e aromático diante dele, apresentar continuamente o pão consagrado da proposição e oferecer os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas do Senhor nosso Deus. Isto é obrigação perpétua de Israel, ou seja, a adoração é obrigação, e não é só nos dias de Salomão lá e de Davi, perpétuo, é perpétuo. Então é nossa obrigação. Portanto, a casa que vou construir será grande, porque nosso Deus é maior do que todos os deuses. Entretanto, quem pode construir-lhe uma casa, considerando que nem o céu dos céus podem contê-lo? E quem sou eu para lhe edificar uma casa, a não ser que esta sirva para queimar incenso santo e agradável diante dele? Agora, pois, envia-me um artesão habilidoso no trabalho de arte em ouro, prata, bronze, ferro e tecido púrpura, vermelho, carmesim e azul violeta, e que seja experiente em fazer esculturas para se juntar ao grupo de especialistas que me servem em Judá e em Jerusalém, os quais meu pai Davi escolheu. Também manda-me do Líbano madeira de cedro, de pinho e de sândalo, pois eu sei que os teus servos são hábeis em cortar a madeira de lá. Os meus servos trabalharão com os teus, a fim de me prepararem madeiras em grande quantidade, porquanto é necessário que o templo que havereis de construir seja muito grande e magnífico. E eu oferecerei como sustento aos lenhadores, seus servos, 20 mil tonéis de trigo, 20 mil tonéis de cevada, 2 mil barris de vinho e 2 mil barris de azeite. Hirão, rei de Tiro, mandou a seguinte resposta por escrito a Salomão: Eis que o Senhor, de fato, ama o seu povo, e por esse motivo te constituiu rei sobre ele. E o rei Hirão acrescentou: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. Ele fez os céus e a terra, e concedeu ao rei Davi um filho sábio, inteligente e que age com discernimento, a fim de edificar um templo para o Senhor e um palácio real para si. Estou, portanto, enviando agora Hurão-Abi, artesão sábio e muito capaz. Até aqui. Nós vamos ler até aqui e vamos meditar nesta palavra, né? Então, aqui na introdução, aqui antes de entrar na leitura, eu quis explicar um pouquinho, né, a respeito, né, do homem segundo o coração de Deus.
né? Então, eu quero falar um pouquinho aqui, que quando a gente fala de Davi, até acho que eu dei uma pincelada na semana passada a respeito disso, quando a gente fala de Jesus, né, a gente imagina que Jesus, né, ele é um descendente de Davi, e realmente é, né, mas nós não podemos imaginar que Davi, ele venha, que ele seja descendente que Jesus seja um descendente de Davi, através da linhagem dos reis, né, que Salomão herdou o trono de Davi. Se eu não me engano, o filho dele era Roboão, que herdou o trono de Salomão. Depois o filho de Salomão, que eu não lembro o nome aqui, né, herdou o de Roboão, né, o filho de Roboão herdou e foi herdando, né, porque o trono se passa de pai para filho. E se a gente for olhar assim, a gente fica esperando que o trono, né, de Davi, né, e pela descendência de Salomão, né, chegue até Jesus Cristo. Aí nós temos olhando aqui para a meditação, a gente vê que Jesus, ele não descende da linhagem de Salomão. Ele não vem da linhagem de Salomão, o rei dos reis, né? Ele não descende, mas ele descende do outro filho de Salomão, ainda também com Betseba, que é que inclusive até anotei aqui, que na semana passada eu tinha esquecido o nome dele, que tem o nome de profeta, mas não é o profeta, Natã. Natã é um dos filhos de Davi, não o profeta Natã que caminhou ali com Davi, né? Não, o filho de Davi, né? Só que o interessante é que não existe nenhum rei, né, da parte de Davi pela linhagem de Natã, somente pela linhagem de Salomão, né? Mas Jesus, ele é descendente de Davi pela linhagem de Natã, né? Ou seja, então não teve nenhum rei pela linhagem de Natã, a não ser Jesus, né? Porque Maria, ela é descendente de Natã. Ela vem da parte da descendência de Natã. Então, como não tem nenhum rei, né, pela linhagem de Natã, Jesus, ele torna-se um descendente direto do trono de Davi. Não teve outros reis que passou pela descendência, assim como foi o de Salomão. Eu acho que eu anotei aqui, eu deixei anotadinho aqui para eu ler com os irmãos. Eu não anotei, mas eu vou buscar lá. Em Lucas, no capítulo 1, até eu já abri aqui sem querer, já abri. No capítulo 1, o anjo Gabriel, ele reforça isso a Maria, né? Quando ele chega no 32, no verso 32, deixa eu ver aqui. Olha o que o anjo Gabriel, ele fala para Maria. Lucas, capítulo 1, no versículo 32, né? Falando deixa eu ler a partir do 31 para ficar o entendimento ficar bem completo. Quando o anjo ele chega para Maria, ele diz assim: eis que engravidarás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Lembrando tudo isso que eu falei aqui para vocês, né? Que ele não descende pela linhagem de Salomão, mas de Natã, e da linhagem de Natã não tem nenhum rei. Ou seja, o primeiro rei depois de Davi, pela linhagem de Natã, vai nascer agora, Jesus de Nazaré. Olha que glorioso, olha, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim, porque o reino humano, o reino da terra tem fim, o reino de Deus nunca terá fim. Então a gente olhando para isso, olhando para essa observação, né, que eu trago aqui para os irmãos, a gente vê que da casa de Davi, da linhagem de Davi, vai nascer o rei dos reis, não pela linhagem de Salomão, né? Vai nascer pela linhagem de Natã. A promessa de Deus, o proto-evangelho vai se cumprir, né? Da linhagem de Davi, pela descendência de Natã, mas pela descendência de Salomão, que se a gente fosse pensar, iria esperar Jesus sair da descendência de Salomão. Não sai Jesus, não sai o rei dos judeus, não sai o rei dos reis, mas sai, né, o propósito do templo.
do templo de adoração. Então, falando ainda do homem segundo o coração de Deus, né? Então, quando Deus ele pensa em Davi, ele fala, não, daqui vai sair, né, a casa para me adorar e o Senhor da casa. De um homem sai a casa, que é o templo, né? E o Senhor da casa, Jesus Cristo, né? Então, isso quando a gente começa a entender, né, essa história, né, como esse propósito de Deus, a gente vê como Deus ele é tremendo. O porquê que este homem, ele era o homem segundo o coração de Deus. Era aquilo que quando Deus pensou, é o meu propósito, vou colocar, né, vou trazer à existência agora o meu propósito, né? E Salomão, que é o qual nós vamos falar aqui hoje, né, ele é um homem que o que mais assim me chama a atenção de Salomão, embora ele tendo seus altos e baixos, assim também como Davi teve seus altos e baixos, né, em situações completamente diferentes, o Salomão também teve seus altos e baixos, né, desde quando ele sacrificou ao Senhor, né, a sua 1000 cabeças de bois, né, quando ele sacrificou tudo que tinha, quando ele sacrifica ao Senhor ali, era tudo que Israel tinha, né? Era tudo que o povo tinha. Então isso foi tão tremendo que quando ele deu tudo que ele tinha, né, ele subiu ao monte, se eu não me engano, o monte de Gibeá, ele subiu e que ele sacrifica com o Senhor. Ali estava provisão para no máximo 3 meses para Israel. A economia estava ali, né? Essas 1000 cabeças de boi dava para aquele povo viver ali no máximo 3 meses, né? Aí às vezes a gente fica pensando, o que eu faço, né? O que eu faço? Fugindo um pouquinho, presbítero, aqui rapidinho, só dando uma fugidinha, porque eu estava meditando e ensinando a respeito da guerra dos 4 reis contra 5, né, quando Abraão ele entra lá em Gênesis, se não me engano, 14, o Gênesis 14, quando, né, que o Abraão ele vai, né, para defender Ló. Isso aí é tudo muito profundo, eu também quero trazer, são tantas coisas que a gente quer trazer, mas vai dar tempo em nome de Jesus, né? Que ele vai para defender Ló, né, naquela guerra dos 4 reis contra 5. Eu estava meditando em cima dessa guerra dos 4 reis contra 5, que os 5 reis, eles pararam de mandar tributo, né, de mandar lá os impostos para o rei, esqueci o nome dele, porque o nome dele é bem complicado, eu tinha que ler lá. Pararam de mandar os impostos, e ali eles ficaram 1 ano sem pagar os tributos, aí até que esse rei, ele entrou, né, se reuniu com mais 3 e entraram em guerra, né, entraram ali para lutar com o rei de Sodoma, com o rei de Gomorra, né, com os 5 reis, né, e a palavra de Deus fala que quando os reis ali de Sodoma, de Gomorra, eles saíram fugidos, né? Eles caíram em poços, isso me chamou muita atenção, eles caíram em poços de betumens, porque ali tinha poços de betume, e ali eles caíram, alguns conseguiram fugir e outros caíram dentro daqueles poços de betume. O Espírito Santo falou no meu coração na hora, eu falei, meu Deus, eles estavam brigando por tributos, presbítero, do fruto da terra, né? A pessoa tinha que plantar, ou tinha que criar, ou tinha que fazer, né? E pegava o tributo e mandava lá para o rei. Esqueci o nome dele lá. Tinha que mandar. Então era aquilo, digamos assim, eu trabalho, e tenho que dar 30% do meu salário para uma hierarquia lá que tá um imposto que eu preciso pagar. Ou seja, eu trabalho, né? Separo aqueles 30%, né? E ali começo a me debater e não consigo suprir aquilo dali. Assim era aqueles 5 reis, né? Trabalhavam, pegavam o fruto da terra, pegavam e mandavam os tributos. Aí teve uma hora que eles pararam de mandar esses impostos e ficaram 1 ano sem contribuir, até que houve a guerra. E quando houve a guerra, esses que pagavam os impostos, o que aconteceu? Eles saíram fugidos, e ao fugir dentro de sua própria terra, dentro do seu próprio local, eles caíram em poços de betume, porque a palavra de Deus fala, e ali tinha poços com betume. Aí o Espírito Santo falou comigo, meu Deus, eles estavam falando grossamente, montado na grana, porque betume é petróleo.
Betume é petróleo. Só que eles tinham uma riqueza. Eles tinham uma riqueza, mas eles não conheciam a riqueza. Eles não conheciam. Betume para eles era desconhecido. Eles não conheciam o poder que tinha aquele betume. Era petróleo, gente. Eles estavam brigando, passando apertos, né, por tributos. Eles não... Eu falei, meu Deus, mas olha, né? Já pensou? Eu não precisava nem ter poços. Um poço para mim já estava ótimo, né? Eles estavam ali brigando. Eu estava ensinando e ministrando a respeito disso. Eu falei, meu Deus. E nós não somos assim, às vezes? Às vezes nós ficamos brigando por picuinhas, né? Nós ficamos ali brigando por coisinhas pequenas. Nós estamos falando quando Salomão, ele pegou tudo que ele tinha, que eram as 1000 cabeças de boi, e foi sacrificar. Aí olha a visão do camarada. Ele olha para o problema de Israel, né? O reino estava falido pelo golpe do filho de Davi, né? De Absalão, né? Quando o Davi morreu, deixou o reino ali prejudicado por causa do golpe de Absalão. E quando o Salomão ele herdou o trono do seu pai, ele também pegou. Tem coisas que a gente herda, mas a gente tem que trabalhar com o coração, trabalhar com a mente e trabalhar com o que tem. Só que tudo que Salomão tinha, as 1000 cabeças de boi, ele tinha que tomar uma decisão. Ou eles comiam por aproximadamente 3 meses e esperavam ali o que ia acontecer, ou eles faziam algo, né? Colocavam nas mãos do Senhor. E Salomão, ele sobe aquele monte, ele sacrifica. Imagine, a provisão de 3 meses era tudo que ali eles tinham. Salomão, ele toma uma decisão, ele sacrifica porque ele entende. Às vezes eu fico falando, se quer fazer voto com Deus, faça voto mesmo, mas a tua fé tem que estar, porque olha a fé de Salomão. Ali ele faz aquele voto com Deus, ele sacrifica tudo aquilo, né, que tá nas mãos dele, né? E quando Deus pede para Deus sabedoria, mas não sabedoria para si próprio, né? A sabedoria dele era pelo povo, para o povo, né? E Deus olhando a intenção do coração, porque a gente faz voto com Deus pensando na gente. Eu quero ficar rico, eu quero trocar de carro, eu quero fazer isso, é tudo pra gente. Mas aí quando eu olho para os que estão ao meu redor e começo a observar, né, a dor, o sofrimento daqueles que estão ao meu redor, Salomão tinha disso. Ele teve os seus altos e baixos, mas ele tinha essa qualidade, ele olhava sempre para a questão do povo. Aí ele olha e daí ele pede, ele fala para o Senhor, ele pede sabedoria para administrar, para conduzir, para apacentar, para reinar, para exercer autoridade com sabedoria. Quando ele pede essa sabedoria, Deus deu para ele a sabedoria e também Deus deu também para ele riquezas pessoais para ele. Fez de Salomão, né, um homem extraordinariamente rico, né? Ele teve seus altos e baixos numa outra ocasião, numa outra oportunidade, vamos conversar, né, a respeito desses altos e baixos dele. Um dia, algumas pessoas em presbítero falam que eles colocam em dúvida, né, a respeito da salvação de Salomão. Eu particularmente, eu entendo que houve sim salvação para o Salomão, né? Uma vez, inclusive, deveria ter notado, eu anotei, Deus falou comigo num texto bíblico, eu falei, houve salvação para Salomão, sim, né? Mas, né, aí sempre ele tem essa característica de olhar para a humanidade. Aí agora o Salomão, ele vai procurar o rei de Tiro, né? E vai pedir, né? A gente percebe aqui que o rei de Tiro, ele tem a madeira, mas ele não tem alimento. Aí a gente começa, na leitura que foi feita aqui, a gente vê, né? E depois o Salomão fala, né, que vai dar para ele vinho, pão, trigo, né, os tonéis de cevada, os barris de vinho, né, o azeite, né? A gente vê que eles têm algo, mas não tem outra coisa, né? Aí ali o Salomão ali, ele começa a
apresentar para o rei de Tiro e falou, né? Mandou uma mensagem e falou o propósito, o que ele queria fazer, qual era a intenção, sabe? Só que daí eu fazendo essa leitura, o que me trouxe, né? Quando eu pensei no homem segundo o coração de Deus e falando agora o que nós estamos falando hoje a respeito da importância do templo, né? Hoje nós vamos falar bastante a importância do templo, né? O que me levou eu trazer esse texto de 2 Crônicas 2 foi exatamente a fala do rei de Tiro, a fala de Irão, do rei de Tiro, né? O que ele vê em Salomão. Porque daí no versículo 11 diz assim: Irão, rei de Tiro, mandou a seguinte resposta escrita a Salomão. E olha o que o rei de Tiro, o que o ímpio lá, hein? O ímpio vê no rei Salomão. Olha só. E isso que eu quero conversar. Isso que eu quero que vocês entendam. Eis que o Senhor de fato ama o seu povo. Olha só, o rei de Tiro, quando ele começa a pedir tudo que há de melhor para o rei de Tiro, né? Tudo que há de melhor, com zelo, eu quero isso, eu quero fazer isso, porque eu quero fazer um templo para o Senhor. Eu quero fazer um templo que ali haja adoração, que nós possamos queimar incenso, que venha a ser perpétuo. Aí, eu acho que tá aqui no versículo, a partir do versículo, deixa eu ver, aqui no 10, deixa eu ver se é aqui mesmo. Eu acho lindo que ele começa a falar pra quê? Ele diz assim, ó, e eu oferecerei como sustento, não é aqui no 10 que eu queria, também manda-me, não é. Enfim, nós lemos aqui, senão até eu achar que eu vou demorar, ele vai falando para que ele quer, né? Que ele quer. Tá aqui, ó. Eis que resolvi, no versículo 4, não tem nada a ver com o 10, olha. Eis que resolvi edificar uma casa para o Senhor meu Deus, e consagrá-la para queimar incenso sagrado e aromático diante dele, apresentar continuamente o pão consagrado, né, da proposição, e oferecer os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas do Senhor nosso Deus. Isto é a obrigação perpétua de Israel. Ele começa a dar satisfação para o rei de Tiro, que não pertence à casa de Israel, quem sabe até nem entende os propósitos de Deus. Ele começa a dar satisfação, fala, olha, eu quero fazer isso porque isso, eu quero assim, porque é a nossa obrigação. O povo de Israel, né? É obrigação perpétua do povo de Israel. Aí quando chega aqui no versículo 11, o rei de Tiro, imagino ele lendo, né? Porque dá para ver aqui que ele estava à distância. Parece que eu vejo o rei de Tiro falando, meu Deus, mas eu entendo assim que o rei de Tiro vê, né? Sabe quando a gente começa a falar do amor de Deus, a pessoa parece que vê ali a intenção de Deus, a intenção não do homem, mas aí, eita, isso é muito profundo. Quando, digamos que eu estou ministrando para vocês, né? E sabe quando o Espírito Santo ele toma conta ali daquela conversa e você não vê a intenção da irmã Luciane, mas você sente aí, você percebe aí a intenção de Deus através da vida da irmã Luciane? Parece que eu estou vendo o Tiro, vendo a intenção de Deus através do desejo do coração de Salomão. Porque ele vai, e quando ele escreve, ele diz assim, eis que o Senhor de fato ama o seu povo. Ele está vendo o Senhor na intenção de Salomão. Olha que interessante. Eis que o Senhor de fato ama o seu povo. E por esse motivo, gente, porque o Senhor é o rei ímpio que está falando, hein? E por esse motivo te constituiu rei sobre ele, né? Te constituiu rei sobre ele. É por causa disso que o Senhor, sobre o povo, não sobre Deus. Deixa eu aqui, ó. Eis que o Senhor de fato ama o seu povo e por esse motivo te constituiu rei sobre ele, ou seja, sobre o povo. Aí o rei ímpio lá, ele tá vendo a intenção de Deus. Ele fala, meu Deus, Deus ama esse povo. Olha aqui,
que o Salomão, ele tá projetando ali o templo. Um templo, um espaço físico. Sabe, Everton? Espaço físico, né? Para quê? Para que o povo de Deus entre e adore a Deus dentro desse espaço físico, congregando juntos no mesmo propósito, né? Um entendendo o outro. Eu estava vindo, inclusive, hoje para a programação, orientando, conversando as irmãs, né? Porque o mundo prega algumas coisas aqui que não é bíblico. E é muito difícil essa palavra, né? A gente abre aí as redes sociais, aí, por isso que é bom vocês terem palavra. Sabe? Porque a palavra de Deus fala assim que nos últimos tempos surgiria falsos profetas e eles seriam ótimo. Que eles iriam ser tão bom que, se fosse possível, até os escolhidos eles iriam enganar. Então eles vão ser bons. Então quando a gente abre aqui a mídia, a gente vê tanta performance, tanta, né, boa locução, tanto tudo. Às vezes eu fico me ouvindo e falo, meu Deus, a minha locução é péssima. Ainda bem que o Senhor está nesse negócio, porque por mim, meu Deus... Né? Então tem muitas pessoas boas de locução, né? E aí prega alguma coisa que é fora da palavra de Deus. Como, por exemplo, está sendo muito pregado ultimamente, que eu ando visto por aí, que para eu amar o próximo, presbítero, eu posso amar o meu próximo, mas eu não preciso conviver com ele. Está sendo pregado muito disso aí. Abra o olho com essa palavra. Né? Tem condições de eu te amar, mas se esse próximo aqui me fere, eu não tenho porquê ser boba de ficar ali sendo ferida por ele. Eu posso amar ele, mas ele lá no canto dele e eu aqui no meu canto, cada um no seu quadrado, mas eu posso amar ele. Só que daí não tem confronto. Jesus fala assim, se te bater de um lado de uma face, oferece-lhe a outra. É muito fácil, presbítero, se o Senhor me ofender, eu falo, tá tudo bem, eu te perdoo, né, eu te amo em Cristo, mas fique lá. Como que eu vou continuar aprendendo? Porque o Senhor quer me ensinar nesse trajeto e quer lhe ensinar nesse trajeto. Então o mundo está pregando muito disso e prega com tanta eloquência que as pessoas às vezes acabam, realmente, eu não quero conviver com a minha mãe, eu não quero conviver com meu pai, eu não quero conviver com meu vizinho, eu não quero conviver com fulano, porque eles me ferem muito. Então eu fico aqui, eu oro por eles daqui. Entenda que o Espírito Santo só vai aonde a igreja do Senhor vai. Igreja é organismo, eu, corpo humano, eu, você, onde eu vou, o Espírito Santo vai junto. Né? Jesus vai ser glorificado. Eu sei que a batalha é grande, eu sei que, né, que é muito grande ali, mas o Senhor vai ser glorificado. Se eu não crer que o Senhor vai ser glorificado naquilo dali, eu estou colocando em dúvida a minha fé. Né? Então é dolorido, tem situações. E situações por quê? Porque o inimigo, ele é astuto. Você acha que o diabo vai brincar de ser diabo? Ele não vai brincar de ser diabo. Ele vai fazer o seu papel, a sua função. Sobretudo nesses dias que os tempos estão próximos. Jesus está aí, ó, às portas. Ele está dando tudo dele. Por que nós não damos tudo de nós? Satanás está dando tudo, ele está rasgando as vestes, ele tá apavorado. E eu vou facilitar? Não, eu tenho que ser uma mulher de Deus, vocês têm que ser um homem de Deus, né? Você tem que buscar a palavra de Deus e vamos. E um dos propósitos de Deus é congregar. E aqui o Senhor coloca no coração de Salomão, faça um templo. Né? Eu creio que o Senhor colocou. Aí, tanto que o rei de Tiro falava assim, olha, de fato Deus ama esse povo. De fato Deus te ama. De fato Deus me ama. Por quê? Porque ele deixou um templo constituído ali para você ir lá adorar ele, para você se reunir, para você aprender, para você congregar, para você aprender a viver. Ele te ama e um ímpio consegue reconhecer, né, a intenção de Deus através da vida de Salomão. E isso me chama a atenção. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E esse templo aqui, nós já vamos encerrar daqui um pouquinho. Esse templo, aí o rei diz assim, eis que de fato Deus ama este povo e por esse motivo te constituiu rei sobre ele. E o rei Irão acrescentou, bendito seja o Senhor,
o Deus de Israel. Ele fez os céus e a terra e concedeu ao rei Davi um filho sábio, inteligente e que age com discernimento, a fim de edificar um templo para o Senhor e um palácio para si. Você veja que Salomão aqui, ele edifica um palácio para o Senhor e um palácio para si. Eu convido vocês mudarem, virar aqui um pouquinho a página, para nós falar um pouquinho sobre isso, para nós encerrarmos, né? Que diz assim, lá em 2 Crônicas 7, vamos ler, a gente lê bastante 7 e 14, mas eu quero ir a partir do 11, que diz assim, olha, vamos entender esse palácio para si. Assim Salomão, com licença, tomar um golinho de água aqui, que hoje eu tô queimando. O Senhor está falando muito forte no meu coração. Assim Salomão terminou a casa do Senhor e o palácio real. Realizou com êxito tudo quanto havia projetado fazer no templo do Senhor, bem como, se tiver com lápis aí, você grifa aí, bem como em seu próprio palácio. Eu quero ler novamente esse versículo, olha. Assim, Salomão terminou a casa do Senhor e o palácio real. Realizou com êxito, né, com zelo, com amor, né, tudo quanto havia projetado fazer no templo do Senhor, bem como em teu próprio palácio. Sabe, irmãos, eu estava lendo essa passagem aqui ontem, esse versículo aqui ontem, eu fico vendo aqui que Salomão, ele estava fazendo um palácio, né, a casa, o templo para o Senhor e um templo para ele. E às vezes, e a gente vê aqui que ele terminou com êxito, ele terminou com zelo, ele fez tudo do melhor para o templo do Senhor e para o palácio para ele mesmo. E aí, às vezes, se a gente caminhar no nosso dia a dia, né? Daí eu já deixo aí as falas de Jesus, né? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Às vezes, se a gente não policiar, a gente olha para os nossos desejos pessoais, para as nossas necessidades, e parece que a gente quer fazer primeiro para nós, primeiro para mim, né? A palavra de Deus está falando aqui que ele fez do melhor, né, para a casa do Senhor, e conseguiu também fazer para ele, né? Às vezes as pessoas que não têm orientação, não têm propósito, não se deixa ali ser trabalhado dentro do propósito de Deus, parece que se eu for fazer para mim, eu não consigo fazer para a igreja. Ou se eu me dedicar para a igreja, a minha casa fica jogada, os meus desejos, os meus sonhos ficam para trás, né? As minhas necessidades que primeiro eu vou fazer para a igreja, depois não. Salomão, ele trabalhando lá para a igreja e para o palácio, para o seu reino. Ó, tá aqui, ó. Bem como em seu palácio, em seu próprio, na minha versão tá dizendo assim, olha. Assim Salomão terminou a casa do Senhor e o palácio real, realizou com êxito tudo quanto havia projetado fazer no templo do Senhor, bem como em seu próprio palácio, para si próprio palácio, né? Quando a gente está dentro do propósito de Deus, amados e amadas que me ouvem, você consegue fazer tanto para Deus quanto para si próprio. O problema é que quando a gente já vai trabalhar para Deus com a mentalidade que eu vou ter que sacrificar o que é para mim, que depois eu não vou conseguir, o tempo não vai deixar fazer com que eu restitua, e a intenção é aí, por isso que você não faz nem lá e nem cá. Ou se faz cá, fica devendo lá, e a pior coisa que tem é você ficar devendo na obra do Senhor, né? Tem como você trabalhar para a obra do Senhor, na obra do Senhor, e trabalhar para si? O Senhor está falando agora no meu coração que está falando com alguém. Para pensar. Tem como você trabalhar com perfeição na obra do Senhor e juntos para si também. Porque se a intenção for boa e você estiver no propósito de Deus, Deus vai te dar graça para você fazer ambas as coisas. E chegando aqui,
Diz assim: então aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão durante a noite e lhe declarou: eis que ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, eu mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, e se esse meu povo... Aí dizem, vamos entender esse contexto aqui. Ainda que eu mande a chuva. Quando Deus fala assim, ainda que eu faça, porque se Deus mandar chuva, se Deus mandar o gafanhoto, se Deus mandar praga, é porque Deus quer consertar alguma coisa que está acontecendo e o povo dele está ali no meio, né? É impossível vir um juízo de Deus para o Brasil, que ele queira corrigir alguma coisa aqui, né, que esteja acontecendo na nossa nação, né? E aquela decisão de Deus vai respingar lá, vai respingar cá, vai respingar lá, e é o que está falando aqui, se eu fechar o céu, se eu resolver fechar o céu para que aquela nação, né, me entenda ou me reconheça, ou, né, mas se o meu povo estiver lá, mas o problema é esse, o meu povo está lá, mas o que ele está fazendo? O meu povo está lá no Brasil, mas o que ele está fazendo? O meu povo está lá nos Estados Unidos, dentre os outros povos. Está falando de povo, povo de Deus. Povo do Senhor, povo temente, povo que serve, né? Povo que pelo menos é para servir, né? Mas se esse meu povo, eu derramo, está derramando. Ele não vai dizer que ele vai, né, mandar chuva, mas se este meu povo que estiver lá, né? E se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, isso diz, que diz que é crente... o povo é meu, mas se esse meu povo, que é cristão, que é crente, que espera em mim, né, que se chama pelo meu nome, se humilhar, viu, Everton? O Senhor, hoje você teve aqui, Everton. Se você está ainda me assistindo, dá um ok aí que o presbítero olha lá, né? Que eu estou concentrada aqui. Mas olha só, às vezes a gente pega algum caminho, mas no momento que a gente se humilha, no momento que a gente confessa, no momento que a gente busca ao Senhor, e se esse meu povo, né, que se chama pelo meu nome, ele é meu, né? E se esse meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face. Veja que fala a minha face, não é a minha mão. Nosso problema é que a gente às vezes busca muito a Deus pelo que Ele pode dar. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu estou precisando de uma ação tua nisso daqui. Senhor, mas o Senhor fala assim, se humilhar e buscar a minha presença. Quando Ele fala a minha face, Ele está falando da presença dEle, né? E se humilhar e buscar a minha face a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei. Perdoarei o seu pecado e os seus erros e curarei a sua terra. De hoje em diante, os seus olhos estarão observando e os meus ouvidos atento às orações que serão realizadas neste lugar. Escolhi, pois, e consagrei esta casa para que o meu nome habite nela para sempre, e os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente apegados a ela. Templo do Senhor. Não desdenhe, eu vou fechar minha Bíblia aqui, senão vou pregar mais. Não desdenhe a casa do Senhor. Não desdenhe o templo do Senhor, né? A palavra de Deus, eu tinha até... eu vou ler rapidinho aqui em Hebreus. Eu tinha até marcado aqui, que eu não posso deixar, né? Sabe por que eu faço questão de ler? É bem rapidinho. É Hebreus 25... Não, Hebreus 11... Não, Hebreus 10, perdão. Hebreus 10, no versículo 25. A gente passou por um tempo de pandemia, né? E muitos, né, com o isolamento, tudo, né? A gente ficou um pouquinho isolado. A gente, glórias a Deus pelas ferramentas que o Senhor levantou nesse tempo difícil,
né? Glórias a Deus, né? Esse aqui é uma ferramenta também que Deus levantou nesse tempo difícil, né, presbítero? Mas, amados, nós não podemos nos acomodar. Ai, a palavra está vindo até mim, eu tenho palavra de manhã, de tarde e de noite, a hora que eu quero eu abro a rádio web, eu tô ali, eu tô assistindo. Ai, eu tô bem, eu não preciso ir para a igreja. Né? Eu não preciso. Nós temos que prestar atenção, não nos acomodar. A gente vai para a igreja e as programações, essas ferramentas aqui tem que ser um apoio, né? E você também tem que... Deixa eu falar aqui que gente, eu acho que o Senhor me deu um espírito de coragem para falar certas coisas, sabe? Não é assim, tá tudo ali, né? Hoje eu assisto uma live lá, uma live calma, não sei o que. Não, você tem que escolher uma... Como que eu posso dizer, presbítero, me ajude? Não é uma doutrina, não é a palavra, não vem a palavra, mas um lugar certo que você veja o Senhor ali, que você veja a seriedade do propósito, né? Porque aconteceu que eu andei observando que uns assistem lá, outros... Então, tem muitas coisas que o inimigo também, ele também é didático, né? Escolha uma programação certa, veja, procure, identifique Deus naquela programação ali. Até por sinal, é por isso que a gente sempre... É uma programação certa, por isso que nós falamos aqui que quando a pessoa está assistindo, principalmente sobre a palavra do Senhor hoje, nesse tempo, ou assiste ou colhe alguma informação, fora é sempre pautada na palavra. Quando você está pautada na palavra, você não tem como ser enganado. O que está acontecendo muito hoje é você não conhecer a palavra. Se você não conhece a palavra, você vai em qualquer evento de doutrina, você vai em qualquer comentário, daí a tua vida, sabe? Tem muitas pessoas que nós observamos, ele vai muito pelos outros. Ele cria uma simpatia, ele cria uma afeição, né, a certas pessoas, a alguém que ele vai seguir, que tudo que se comenta, tudo que se fala, ele realiza. Tem que dar 7 mergulhos lá, tem que dar 7 não sei o que, tem que comprar um tijolo, não sei de quantos. Não, irmãos. É por isso que existe a palavra do Senhor. A Bíblia. Não tem como você errar. Tá aqui a palavra do Senhor. Você precisa ser guiado pela palavra do Senhor. Samuel, mas eu leio e não entendo. É isso que existe. O nosso pastor presidente, ele fala assim, por isso que na tua igreja, na nossa igreja tem culto de doutrina, por isso que tem escola dominical, por isso que tem ensinamentos, mas para você conhecer a palavra, porque qualquer coisinha que você venha a ouvir, qualquer coisa que você venha ouvir, mesmo que seja real, mesmo que seja verdadeira, você vai assimilar aquilo que... O sofisma que nós estamos falando aqui no início. Aquilo que você vai assimilar, aquilo que você está lendo, aquilo que você está aprendendo. A nossa revista de escola dominical é fantástica, né? Você lê ela em casa, lê a semana toda, vem na escola dominical, você tira qualquer dúvida e assim vai. Então, precisa... Quando eu voltei para Jesus... né? Eu faz 17 anos que eu voltei, 16 anos. Voltei para Jesus, meu filho tinha 2 anos, tem 18. E quando voltei para Jesus, fiquei mais de 30 anos afastado, eu procurei já fazer, estudar, buscar escola, estudos bíblicos, aprender teologia, escola dominical. Então, quer dizer... É necessário você aprender a palavra em qualquer área da sua vida. Enfermidade, entender a palavra, porque a palavra ela tem solução para tudo, ela tem resposta para tudo. Por isso que a Bíblia diz que ela esquadrinha, ela conhece o ser humano.
É ponto a ponto. Ela faz uma raio-x da pessoa. Se existe algo mais poderoso, mais perfeito que o raio-x, é a palavra do Senhor, porque ela examina toda você. Então, não caia no erro, de não conhecer a palavra do Senhor, né? E isso é uma coisa que o inimigo tem procurado, afastar as pessoas. Ele cria outros tipos de prazeres, outros tipos de entretenimento, outros tipos de tudo. Ele vai inventar uma coisa. Você vai ter que ir não sei aonde, não tem tempo para... Pode ver que você não encontra um tempo para a palavra do Senhor. E quando você encontra, você vai encontrar muito tarde, à noite. E no momento que você vai ler a palavra do Senhor, bate uma soneira. É verdade. Já viu isso? Bate uma soneira, teus olhos começam... Nunca vi. Você pode dormir 24 horas. Sabe? Se existe um remédio bom para sono, é a Bíblia, a palavra do Senhor. Falar a verdade, sabe? Porque bate uma soneira. E se você não ficar firme ali, dizendo não vou dormir, vou prestar atenção, você acaba dormindo mesmo. Você fica a madrugada toda assistindo filme na televisão. Você pode pegar um jornal, você lê todo o jornal. Você pode pegar uma revista, meu Jesus, de capa a capa, né? Antigamente tinha, não sei se existe ainda, Luciana, aquelas fotos velas por revista, não sei se tem, mas antigamente tinha muito isso. Então a pessoa lia tudo aquilo ali num dia. Revista em quadrinho, meu Jesus. A internet, Facebook, né? O celular é o dia inteiro. Você não almoça sem o celular no teu lado, você não dorme sem o teu celular ao teu lado, você não... Tudo é o celular hoje, todas as explicações. Então, agora, vá para a palavra para você ver. Tire 10 minutos para ler a palavra, tire meia hora para ler a palavra. Já o sono vem. Então, e interessante que são coisinhas não perceptíveis que fazem você, que trazem a vitória, que trazem revelações, que trazem resposta, que trazem soluções para a sua vida, para a tua vida diária, para aquilo que você quer, né? E são a palavra do Senhor que faz tudo isso. E é uma coisa que o inimigo usa, é nos afastar, ocupando todo o nosso tempo com outras coisas, menos com a palavra do Senhor. Pode... Amém. Então nós estávamos falando, é bem importante mesmo que o presbítero Samuel Calado estava falando ali, né? Então foi uma época que o Senhor, usou a ferramenta, né? Fez a gente usar a ferramenta, levantou aí, né? Glórias a Deus por isso. Mas também no meio disso, né? Sobretudo como o presbítero estava falando, né? Pela madrugada, né? Minha mãe, você já estava me mostrando e eu falava, é até complicado de se falar, né? Minha mãe estava assistindo uma live nesses tempos de pandemia, né? Que o pregador, ele estava incitando, deixando bem claro que olha o absurdo, por isso que eu digo, olha o absurdo, que é normal, incentivando. Ele falava assim, se a tua esposa, você não se dá bem com a sua esposa, para que você vai se separar? O que te impede de você ter uma mulher fora do casamento? A minha mãe me marcou na live para assistir. Olha, Luciana, né? Mas sim. Então ele estava dizendo que se a mulher, né, não tivesse agrado, ele pregava ao não divórcio. Olha só. Ao não divórcio. E numa palavra. Uma palavra. Não ao divórcio. Mas também você vai ficar ser infeliz? Não. E vai fazer ela infeliz? A palavra dele? Não. Você pode ter uma amante, né? Mas você cuida da sua família. Não abra mão da sua família, porque família é de Deus, ele dizia. Não, Deus é contra, Deus é a destruição da família. Então, para não destruir a sua família, você pode arrumar uma esposa, uma mulher, uma mãe. Fora do casamento. Fora. Então, olha, irmãos, bem, né? Então, assim, a casa do Senhor,
né? A igreja do Senhor, então nós passamos por um tempo assim, mas não fique sem congregar, não fique sem ouvir a palavra de ensino dentro da sua igreja, não fique sem ouvir a palavra de doutrina dentro da sua igreja. Pesquise, vá ver, né, quem é que está ensinando, qual é, né, a denominação, vê se tem respaldo, se está na palavra. Gente, seja prudente nisso, Deus conta com isso. E Hebreus 10, para a gente fechar aqui com uma palavra, né, dentro da palavra diz assim: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Resumindo aqui, em outra tradução é até mais clara, ele fala assim, né? Ele está dizendo, olha que atual a palavra do autor da carta aos Hebreus, está falando que lá naqueles dias já estava acontecendo de pessoas que queriam servir a Deus, mas longe da igreja. Lá naqueles dias já estava acontecendo, né? Então, aqui aí o autor, né? Porque a gente não sabe quem é o autor da carta aos Hebreus, né? Uns dizem que talvez seja de Paulo, mas não é confirmado. Mas o autor, ele diz assim: vamos prestar atenção, não abandonemos a tradição, né? Por quê? Porque de nos reunirmos como igreja, né? Se reunir é como? Dentro da igreja, né? Templo que foi constituído lá atrás foi com um propósito, né? E não é porque hoje nós somos igreja, porque hoje nós somos igrejas, né? Que nós não temos que nos reunirmos todos juntos para congregar, para estar ali adorando a Deus, porque como nós lemos lá, né, em 2 Crônicas 2, né? Olha, Salomão justificando, né? Falando o motivo da igreja para nós queimar incenso ao Senhor, a adoração, sacrificar ao Senhor, para nós adorarmos ao Senhor, né? Então, é algo tão necessário nas nossas vidas. E é algo que foi assim constituído pelo coração do homem? Não.